Fala, Nação Vinegra, tudo bem com vocês? Josivan Nascimento aqui, Vozão em Pauta, trazendo aqui algumas informações para vocês, encerramento da rodada 24 do Campeonato Brasileiro, nessa noite de domingo. E aí vamos fazer aqui um panorama, né, analisar como que foi essa rodada para o nosso Ceará Sporting Clube. Tá? Já começo pedindo aquele velho pedido, deixa seu like nesse vídeo, curte, compartilha, comenta, deixa sua opinião, tá? Aqui eu quero ouvir a sua opinião e também pedir aquele favor, se tá aqui e ainda não é inscrito, faz a tua inscrição, porque é muito importante pra gente, tá? E divulga esse vídeo naquele grupo de amigos alvinegros, tá lá no WhatsApp, tá? Galera, rodada 24 encerrou agora na noite desse domingo, tá? E aí eu já quero trazer para vocês aqui o seguinte, eu já quero trazer para vocês aqui em tela, né? Porque aí, ó, a gente vai ver o seguinte, a rodada iniciou ontem, no sábado, né? Ocorreram aí 4 jogos, inclusive o jogo do nosso Vozão. A rodada iniciou às 16 horas, o Vitória recebeu o Fluminense no Barradão, perdeu ali por 1-0. No Newton Santos, o Botafogo recebeu o Atlético Mineiro e venceu por 1-0. O nosso jogo foi às 18h30 também, assim como o do Botafogo, né? Ceará e Bahia 1-1. O Ceará marcou um gol com o Lourenço e o Bahia empatou com o William José. Inclusive, tem o vídeo sobre o nosso pós-jogo, tá? Tem o cardzinho aqui em cima, tá? Vou deixar o cardzinho aqui para vocês acompanharem o pós-jogo, né, desse Ceará 1, Bahia 1. E fechando ontem, né, teve o Palmeiras que recebeu o Fortaleza e foi 4-1, né? O Palmeiras não tomou conhecimento e goleou o Lion, né, por 4-1. Já no domingo, né, hoje, os 6 jogos, né, encerraram essa rodada com o Mirassol vencendo o Juventude por 2-0 no Maião, né? Excelente resultado para o Ceará. O Flamengo empatou com o Vasco em 1-1 no Maracanã, também às 17h30, e também às 17h30 Internacional recebe o Grêmio e perdeu por 3-2, detalhe, de virada, né? E Roger Machado não aguentou mais essa derrota no Clássico e foi demitido do Inter, né? Também aí às 17h30, 5h30, o Sport, galera, o Sport aí venceu o Corinthians 1-0, a primeira vitória do Sport na ilha nesse Campeonato Brasileiro, né? O Sport já tinha conseguido uma vitória, mas conseguiu a vitória fora de casa contra o Grêmio. E aí foi a primeira vitória do Sport na ilha. Fechando a rodada, os jogos das 20h30, no clássico Sansão, Santos 1, São Paulo 0, e o Cruzeiro venceu o Red Bull Bragantino de virada 2-1, tá? Mas vamos aqui para o que importa para a torcida do Ceará. O que importa para o Ceará é o seguinte, galera. O Ceará tem 28 pontos na tabela de classificação. O Ceará iniciou essa rodada com 27, tá? Em 11º. Ganhou um ponto, foi para 28 e permanece na mesma posição, né? O Internacional que poderia passar perdeu para o Grêmio, o Atlético Mineiro que poderia passar também perdeu aí pro Botafogo, né? E aí o que acontece, né? O cálculo que a gente precisa fazer, a análise que a gente precisa fazer é o seguinte: o 17º colocado, que é o Vitória, tem 22 pontos. O Ceará iniciou a rodada a 5 pontos do 17º, ou seja, a distância do Ceará para a zona eram de 5 pontos. Hoje, a distância está de 6. Esse pontinho que a gente conseguiu contra o Bahia nos dá uma distância de 6 pontos para o primeiro colocado da zona de rebaixamento. Então, os resultados da rodada da semana nos ajudou muito, porque a gente está agora a 6 pontos da zona de rebaixamento e agora faltando apenas, na teoria, 14 jogos, né? Mas na prática a gente sabe que é um pouco diferente porque tem muitos times que ainda faltam fazer o jogo. O Ceará, inclusive, só fez 23 partidas, né, no campeonato. O Ceará tem um jogo pendente contra o Fluminense ainda do primeiro turno, né? E muitos outros times também têm partidas por jogar. E aí, uma coisa interessante é o seguinte: o Vitória, que é o primeiro time dentro da zona de rebaixamento com 22 pontos, ele possui os 24 jogos. Ou seja, a situação do Vitória, dentre os times que estão lutando contra o rebaixamento, é a mais complicada, cara. Porque o Vitória só restam os 14 pontos, os 14 jogos, né? Então a missão do Vitória é uma missão muito mais difícil.
Aqui da zona de rebaixamento, apenas quem venceu foi o Sport, mas a distância do Sport está muito grande, né? O Sport estava com 11 pontos, agora foi a 14, né? E aí o que acontece? O Vasco aqui pontuou, porém a análise que a gente tem que fazer é para o primeiro da zona e não para quem está fora, né? O Santos venceu, tinha 23, foi a 26. Esses resultados são ruins para os times que estão dentro da zona de rebaixamento. Óbvio que quanto mais times estiverem lá embaixo com menos pontos, melhor para o Ceará, né? Menos times ali encostando, tá? Então a situação do Vitória é mais complicada. Do 11º para baixo é o único que tem 24 jogos. Todos os demais, tirando o Atlético Mineiro e o Sport, né, que só tem 22 jogos, todos os demais têm 23. Né? Então a situação do Sport aí com 14 jogos por fazer. Inclusive vocês podem verificar aqui que também quem tem 14 jogos é o Cruzeiro, o São Paulo, Bragantino, Corinthians e Vitória. Esses são os únicos que possuem apenas os 14 jogos por fazer. Tá? Então, a análise que a gente pode fazer é o seguinte, que foi uma análise, uma rodada que poderia ter sido excelente. Em caso de vitória do Ceará, nós estaríamos com 30 pontos, 8 pontos de distância da zona de rebaixamento. Faltando ali para o Vitória 14 jogos, para o Ceará 15. Então seria algo incrível nessa reta final de Campeonato Brasileiro, onde as coisas vão ficando mais difíceis, né? O Ceará aumentar aí essa distância. Não foi de todo ruim, porque nas últimas 2 rodadas o Ceará conseguiu aumentar de 1 pontinho, né? Muito pelo fato dos times lá de baixo não conseguirem ter essa reação. Né? O Ceará estava com 4 pontos de distância, na rodada passada aumentou para 5, agora aumentou para 6. Tá? Só mostrar aqui para vocês uma coisa também, já mostrando aqui os jogos da próxima rodada, a gente não vai aprofundar muito nisso aqui, porque a gente vai ter a semana ainda para discutir isso. Né? A rodada vai começar no sábado, 25ª rodada, e o Ceará faz o fechamento. Detalhe, o Ceará faz o fechamento da rodada na segunda-feira, né? Que diazinho maravilhoso para fazer um fechamento de rodada, né? O Ceará enfrenta o São Paulo no Morumbis às 20h30. O Vozão em Pauta fará a cobertura desse jogo lá no Morumbis. Então fica ligado aqui no Vozão em Pauta, já se inscreve, já ativa o sininho aí para receber as notificações, porque vai ter coisa boa durante essa semana. Tá? Então teremos aqui Fortaleza Sport, né? Ou seja, duelo dos desesperados, né? 2 times lá na zona de rebaixamento, então já é confronto direto, ele já fica se engalfinhando lá. O Vasco recebe lá o Cruzeiro, Juventude e Internacional, Atlético Mineiro e Mirassol, Grêmio e Vitória, também 2 times aí brigando contra rebaixamento, Fluminense e Botafogo, Bahia e Palmeiras, Red Bull, Bragantino e Santos, Corinthians e Flamengo e, fechando a rodada, São Paulo e Ceará. Né? Então a gente vai falar um pouco mais disso aí durante a semana. Né? Durante a semana a gente vai falando um pouco mais disso aí. Tá? Então é isso, quero saber a sua opinião, deixa aí teu comentário, se você acha que a rodada foi interessante, se você acha que não, nesse momento aí, o que você acha que o Ceará precisa fazer, né, para se distanciar mais da zona de rebaixamento e conseguir garantir a nossa tão esperada permanência na Série A, que é o nosso grande e principal objetivo desse ano de 2025. Nação Alvinegra, mais uma vez, peço para você, se ainda não deixou o like, deixa o like, tá esperando o quê? Tá? Faz a tua inscrição, compartilha esse vídeo aí, ó, compartilha nos grupos de WhatsApp dos torcedores alvinegro para que eles fiquem bem informados sobre o Vozão. Muito obrigado, acompanha aqui o Vozão em Pauta porque tem muito mais informação, valeu!